Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal, Vinho Novo em Ódios Novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje eu queria dar continuidade a outros vídeos, né, que eu já iniciei, falando sobre nossa condição que Deus fala de quando nós estamos em situação de iniquidade. Então ele fala vários, né? Já coloquei um vídeo lá para vocês sobre órfão, viúvo, estrangeiro, né? Uma das aulas do nosso curso está lá, ainda coloquei nessa aula cativo, tá? E depois, no vídeo anterior, eu falei sobre cegos, coxos e surdos, mudos também. E nesse momento aqui eu queria falar, dando continuidade nesse tema, da nossa condição que Deus nos coloca, falar um pouquinho sobre famintos, sedentos e também de outros também que eu vou citar aí por diante, tá? Então, toda vez que a gente pensar em alguém que está faminta, é porque ela está passando fome. De quem vai falar que está sedento é porque está tendo escassez ou falta de água. Uma característica da fome, se for pensar, com fome a gente sobrevive ainda por uns 30 dias de fome, né? A gente morre de fome depois de uns 30 dias. Agora, em relação à sede, 3 dias é suficiente para nos matar de sede, né? Então é muito grave, né? E muitas vezes a Bíblia traz situações de fome. Por quê? Porque Deus coloca a fome para criar famintos, tá? Ou Deus coloca a sede para criar sedentos, né? Colocar uma alma faminta, uma alma sedenta, para que traga a restauração dessa pessoa. E a Bíblia tem muitos exemplos de fome. Vamos começar um pouquinho sobre os famintos, falando um pouquinho sobre os famintos, né? Então, lá em Samaria, Deus colocou a fome para poder estreitar Samaria no tempo de Eliseu, para buscarem a Deus e ver a glória de Deus. Tá, lá em 2 Reis 6:25, tá? E Jacó também passou por essa situação com os filhos dele, né? Quando Deus mandou fome sobre Canaã, e eles tiveram que ir para o Egito. Mas Abraão também passou por situações assim, depois Isaac também passou. Então, muitas vezes Deus vai provocar fome em nós, até mesmo o povo que estava no deserto, que nos saíram lá do Egito, Deus permitiu que eles tivessem fome, provocou a fome neles, tá? Para quê? Para que a gente possa buscar ser saciado essa fome, mas somente Deus pode saciar essa fome, gente. Né? Como ele falou em relação à sede lá para a mulher samaritana. Essa água que a gente toma, do que o mundo oferece, né? Dizendo que vai trazer refrigério, ela vai saciar por um tempo a tua sede, mas depois você vai voltar a ter sede. Agora, o alimento e a água que vem de Deus, ela não vai deixar mais que você tenha fome e sede. Tá? E esse alimento, né, que é o pão que veio do céu, ou que é a água da vida, é o próprio Jesus, que pode saciar a nossa fome. Tá? Então, geralmente quem tem fome é porque não tem, às vezes tem o dinheiro, mas não tem o alimento, às vezes não tem o dinheiro para comprar comida. Então, pode ser uma situação que Deus traz sobre nossas vidas, né? Como foi o caso de Jacó. Então, ele até tinha o dinheiro, mas não tinha o alimento. Ou pode ser uma situação que Deus nos leva a nos tornarmos pobres, para que a gente não tenha como comprar a comida e assim ter fome. E depois a Bíblia falando assim, olha, que Deus quer que a gente tenha esse coração sedento, tá? Sedento da palavra, sedento de mudar de situação em relação à iniquidade. Tanto que lá em Lucas fala assim, ó, bem-aventurado, lá no versículo 21, na parte A, vós os que agora tendes fome porque sereis fartos. Ele estava anunciando, né, a vinda do Espírito Santo, tá? Que aqueles todos que estavam lá andando atrás dele, com fome, né, dele, da presença dele, da palavra dele. Ele tá falando, olha, agora vocês estão andando aqui atrás de mim com fome, mas depois que eu morrer e vir o Espírito Santo, vocês serão fartos, tá? Porque somente o Espírito Santo pode fazer essa obra, onde a gente pode ser farto e comer, ter o alimento que a palavra realmente é nas nossas vidas. Por quê? Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue comer a palavra, ter acesso ao pão que pode realmente nos saciar. E depois lá em Lucas, né, 6:3, Jesus fala assim, ó, respondeu-lhe Jesus, nem a menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, né? Tá falando a condição que quando Davi também, outra figura que teve fome, ele foi lá e foi saciado pelos pães da presença, tá? E lá em Mateus 5:6 ainda fala, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Gente, lembrando que justiça não é juízo, justiça é a gente ter fome de se tornar
o homem que tem a condição que Deus aprova, de ser justo, tá? Justiça vem de nos tornarmos justos. Então, se nós tivermos fome e sede de nos tornarmos justos, nós somos bem-aventurados, tá? E depois ali vai contando várias histórias, né? Como foi o caso de José, que depois ele lá fez escravos por conta da fome, né? Então a fome nos escraviza, a fome que a gente não tem o pão que veio do céu nos escraviza. E lá em Deuteronômio fala o seguinte, da nossa condição debaixo de maldição, que Deus nos colocaria nesse lugar. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará sobre ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Então é nesse lugar também que Deus nos coloca, como famintos, com falta de tudo, para que nos torne famintos, para que a gente nos leve ao arrependimento. Mas se não levar ao arrependimento a fome, nós seremos destruídos. E depois ali, quando fala, né, de Elias, né, que ele foi lá falar com a viúva, e também que Deus colocou sobre Acabe, por conta dos pecados de Acabe e de Jezabel, extrema fome, para tentar levá-los ao arrependimento. Então, o nosso estado de faminto, gente, quando Deus nos coloca nesse lugar de fome, de famintos, é porque Ele quer nos levar ao arrependimento, né? Então, aqui fala da nossa condição também de quando a gente vai se tornando justo, né? O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Então, essa condição de perverso é a condição de iniquidade que a gente está. Então, a gente passa fome pela condição de iniquidade. E lá em Isaías 5,13, porquanto meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Tá? Então, a fome e a sede Deus coloca por conta da nossa rebeldia contra a palavra dele, e não se arrepender, que foi o que levou o povo para o cativeiro. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre sede, senão o nosso tempo aqui do nosso vídeo vai e a gente não entende a questão da sede, tá? Então, lá em Deuteronômio 24, 48, depois Isaías 5,13, Mateus também 25,13, fala um pouquinho sobre sede, tá? E daí lá em Neemias fala o seguinte, 9,20, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná e água lhe deste na sua sede. Então, quem que pode matar a nossa fome gerada por Deus em nós é o Espírito Santo. E aqui está falando em Neemias, que é o Espírito Santo que vai nos dar, através da palavra, o entendimento da palavra, e também que a água vai se tornar viva, né? A palavra de Deus vai se tornar viva em nós, onde fluirão rios de água viva. Então, somente através da obra do Espírito Santo que isso vai acontecer. Em outro versículo, lá em Isaías, fala o seguinte, em 41:17, os aflitos e necessitados buscam água, e não há e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Então Deus olha, né, com misericórdia, mesmo Ele colocando a gente nessa situação de fome, nessa situação que a gente, quando começa a gemer, Ele vai nos responder quanto às nossas iniquidades. Tá? Por isso que Ele muitas vezes permite essa condição, para que gere essa sede em nós, para que a gente busque o caminho que Ele tem para nós em relação à remissão dos nossos pecados. Tá? E daí lá em Isaías 21:14 fala, traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra, de Temã, levai pão aos fugitivos. E Temã aqui significa deserto. Então, muitas vezes Deus nos coloca nesse lugar de deserto também. Né? O deserto também é um lugar que falta água. E por faltar água, a gente vai buscar e vai clamar. E Deus vai derramar sobre nós esse lugar de arrependimento, de confissão, para que daí a gente seja saciado e a nossa sede seja sanada, tá? Então, isso em relação à nossa condição de sedento e faminto, né? Ou de fome e sede, tá? E vamos ver uma outra figura que a Bíblia fala, que é nu, tá? Então, lá em Apocalipse, fala o seguinte, pois dizeis, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tá? Então, muitas vezes a gente está enganado em relação à nossa própria vida, porque também Deus permite muitas vezes que a gente viva tudo bem,
né, tendo dinheiro, tendo riqueza, estando achando que está feliz, mas a condição que ele nos vê é essa de miserável, de pobre, cego e nu. E tem alguns versículos que vai falar da questão da nudez como uma situação de iniquidade, tá? Então, quando lá em Gênesis Adão e Eva pecou, eles se viram nus, tá? Então, eles se viram na condição de estar debaixo de iniquidade, de pecado, tá? A Jesus, inclusive, na sua crucificação, levando na cruz os nossos pecados, sendo maldição por nós, ele foi crucificado nu. Outra situação também que fala das iniquidades, que quando Noé ele se embriagou, ele estava falando sobre as suas iniquidades, ele estava mostrando as suas iniquidades, e ele ficou nu, tá? E a nudez traz vergonha, né? Tanto que Adão e Eva sentiu vergonha, Noé também sentiu vergonha, e provavelmente Jesus também sentiu muita vergonha da sua crucificação nu, tá? Então, as nossas iniquidades irá nos trazer vergonha, medo, tá bom? Então, lá em Isaías fala o seguinte, ó, em Isaías 58:7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires ou nu ou cubras e não te escondas o teu semblante? Né? Então, Deus quer que a gente socorra os que estão nus. A gente tem que perceber as pessoas que estão em estado de nudez, estão em estado de vergonha. Eu lembro quando o Senhor começou a me mostrar a questão da orfandade, como se dava, muitas vezes ele mostravam pessoas debaixo de orfandade em completa nudez. Por quê? Porque essa é a nossa condição quanto às nossas iniquidades. Ela nos traz nudez, vergonha, e Deus quer nos cobrir. E a única forma de nos cobrir é como ele cobriu Adão e Eva, né? Através da pele do animal, né? Do sangue do cordeiro que foi derramado e da obra de Cristo na cruz. Só que a gente sempre está enganado achando que essa obra ela é suficiente quanto ao tetelestai, ela está consumada, mas que a gente vai ter que usar da obra de Cristo, através da obra do Espírito Santo em nós, para confessar e se arrepender dos nossos pecados. Então lá em Ezequiel também ainda fala, ó, nos 8:7, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, tá? Então aqui tem várias situações, né? Que a gente já falou até nos outros vídeos, nesse vídeo mesmo, em relação ao faminto e em relação ao nu. Então, quando a gente também vê um faminto ou vê um sedento, nessa condição de iniquidade, a gente tem que ir lá socorrer. E assim, lá em Mateus também Jesus fala sobre isso, né? Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me, né? Então essas condições que a gente tem que encontrar na igreja, as pessoas nesse estado de nudez, de fome, de preso e socorrer. Por que hoje a gente não socorre? Hoje nós somos uma igreja que muitos estão assim. A gente não consegue se ver mais nessa situação porque estamos vivendo da mesma forma. E outra figura, além dessas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, além dos sedentos, famintos e do nu, a gente vai falar também sobre o pobre, miserável, humilde, aflito, que todas essas palavras têm a mesma raiz, tá? Tanto que, como eu falei já em outros vídeos, falei que em relação à viúva pobre, a viúva, além de viúva, ela era pobre, tá? E por 2 vezes aparece esse exemplo, né, da viúva das 2 moedinhas lá no gasofilaço, que era viúva e pobre, e também naquela outra que estava lá pedindo para o juiz julgar a sua causa, né? Está lá em Lucas 18:3. Então, 2 condições da mesma pessoa, esse agravamento e por conta das iniquidades, tá? Então, gente, toda vez que a gente vê assim aflito, humilde, é essa condição miserável, pobre, é essa condição que Deus está falando, mesmo quando ele falou lá para Judas, quando ele foi advertir Jesus por conta da mulher que estava jogando o alabastro nos seus pés, ficando com os cabelos. Os pobres sempre terão. Está dizendo, olha, que toda vez que alguém se converte ou não caminha nesse caminho de confissão, ele vai se manter pobre. Então, eles vão estar sempre por aí, porque sempre a gente vai precisar guiá-los, não como cegos, mas até eles automaticamente deixar de se tornar pobres, humildes ou miseráveis. Tanto que lá em Levítico tem muitos textos do Velho Testamento que falam assim, ó, lá em Levítico 19:10 fala assim, ó, não rebuscará a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los ao pobre, ao estrangeiro, eu sou o Senhor, nosso Deus, tá?
Ainda lá o Deuteronômio ainda também continua falando, Deuteronômio 15:11 fala o seguinte: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Falando assim que sempre vai haver pobres, né? Jesus repetiu isso lá no Novo Testamento. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa nasce em Jesus, ele nasce na condição de pobre, ele vai precisar caminhar nesse lugar de arrependimento até ser transbordado, né, de bens do céu sobre a vida daquela pessoa. Então, lá em 2 Samuel, fala o seguinte, 22:28, tu salvas o povo humilde, mas com um laço de vista abates os altivos. Então, essa situação de humildes também tem a mesma raiz de ser pobre. Lá em Jó 34:28 fala assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Então, Deus nos coloca na situação de pobre, né? Às vezes gerar um faminto, às vezes gerar essa escassez, essa necessidade e buscar a riqueza que Deus tem para nós, tá? A riqueza da sua palavra que nos liberta através da obra de Cristo na cruz. Então, lá em Salmo 9:18, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Então, se nós buscarmos a situação de pobreza e de escassez, ela vai se findar. E muitas vezes, gente, não é só pobreza espiritual, é também a pobreza material, né? A situação de pobreza que muitos cristãos vivem é por conta de Deus estar falando, olha, eu preciso que você entenda que eu estou te colocando nessa situação de pobreza para que você me busque e seja redimido dos seus pecados, tá bom? Então, essas são as últimas figuras que a gente tem falar para vocês, né? Claro que tem ainda outras, né? Que talvez a gente não dê continuidade, porque a gente já conseguiu fazer com que vocês provavelmente entendessem que muitas dessas figuras do Novo Testamento, ela está ligada a justamente a situação que Jesus nos deixou, tá? Para que a gente pudesse ser coberto, né? Um último exemplo que eu quero dar para vocês em relação à nudez, quando Jesus estava sendo preso, tinha um rapaz coberto de lençol e que saiu nu, tá? Então Jesus deixou naquela hora a gente como nu, né? Que a obra do Espírito Santo viria para nos cobrir à medida que a gente fosse sendo coberto pelo arrependimento, pela confissão, tá? Então isso também significa muitas vezes a troca de vestes, né? Então deixa as vestes que te trouxe até aqui e troque pelas minhas vestes, né? A veste do arrependimento que gera em nós e a gente consegue ter clareza do que Deus quer através de nós, através da obra dele, da cruz e do Espírito Santo agindo em nós e nos cobrindo, tirando as nossas vergonhas, tá bom? Então fica aqui mais um vídeo, espero que vocês aproveitem, repassem, curtam esse vídeo e compartilhem. Um abraço a todos.